Olá, gente boa, tudo bem com vocês? Então, conforme já anunciado na semana passada, hoje vamos para a segunda e a última etapa desse desafio lançado tão importante e que ficou tão legal, sobretudo pela aprendizagem que cada um conseguiu e ainda está conseguindo com esse compartilhar dessas informações que cada um selecionou e elaborou dentro de um tema tão importante, conforme vocês podem estar vendo aqui, né? Um tema básico, um tema que a gente pode ver que nos últimos anos vem se tornando mais importante, vem ganhando essa importância novamente, que a gente pode ver que algum período, né, parece que o agro, parece que a agricultura, né, estava perdendo importância, ninguém mais queria, todo mundo saindo, né, sobretudo a nossa região, a gente pode ver então esse voltar a ganhar importância e sobretudo renda, né, é muita tecnologia, grandes investimentos sendo feitos, e isso, né, é importante a gente entender ao estudar esse conteúdo. Iporã, né, recebendo, sei que muitos alunos aqui, né, são prova daquilo que estou falando, grandes investimentos, né, se a gente andar pelo setor, né, andar pela agricultura, a gente pode ver, se deparar com investimentos gigantes, milhões de investimentos em propriedades. E isso vem mostrando a importância que o setor tem e vai ter aqui para frente. A gente já pode ver que alimentar 7 bilhões de habitantes, o setor ele precisa estar cada vez mais reforçado. É o setor que, né, vem ganhando importância, por isso também cada vez menos pessoas estão trabalhando, atuando nesse setor e cada vez existem mais pessoas. Então, é automaticamente que esse setor vai se tornar referência, vai se tornar cada vez mais importante. Né? Aqueles que permanecerem vão gerar cada vez mais renda, né? E essa é a realidade do mundo, né? Então, para quem está pensando, sobretudo alunos, né, vale a pena investir, vale a pena estudar, vale a pena se aprofundar e aperfeiçoar neste ramo. É um ramo que com certeza vai estar bem, né? Vai ter altos, vai ter crises, vai ter, enfim, mas é um setor que vale a pena pensar com carinho, né? Sobretudo porque muitas vezes o setor não é tão valorizado, porque muitas vezes não se estuda, não se investe, não se capacita, né? E a gente pode ver a partir do momento que se tem as informações, se tem toda a leitura do todo, a gente pode ver que o setor tem as mesmas ou as melhores condições de qualquer outro. Na nossa região, muitas vezes as escolas, né, elas acabam formando, né, não específico para esse setor, né, muitas vezes até atrapalhando o desenvolvimento desse setor, né? Então, por isso que eu chamo a atenção da importância desse conteúdo, sobretudo para a nossa região, né? E justamente para fazer essa contrapartida, né, desse contraponto que muitas vezes a escola acaba tirando e fazendo com que os alunos não pensem, né, diretamente, especificamente para permanecer e ver essas opções que esse setor tem. Fico muito feliz que a escola aqui tem projetos bem interessantes voltados a esse setor, que também estão parados, mas certamente vão estar acontecendo ainda na sequência, por isso também dá a importância desse tema, né, de aprofundar para fazer o estágio de convivência dentro da agricultura, dentro do setor agro, né? E esse tema, com certeza, ele ajuda bastante a nos preparar para visualizar, então, essas múltiplas opções que esse setor tem. Então, obrigado por todas as contribuições, parabéns pelos trabalhos e continuem os estudos e acompanhem, sobretudo, essa última parte, essa última etapa com bastante atenção. Então, acompanhamos aí na sequência. Até mais.
dia. Vamos iniciar agora a JEA, o Jornal de Elite Agrária. Vamos com as manchetes. Agricultura orgânica, agropecuária na África, biotecnologia, patrimônio genético de risco e Coab não vê grandes compras de milho e soja pelo Brasil, apesar da isenção de taxa. União Europeia, política e produção agrícola. E vamos finalizando com uma pergunta muito polêmica. Como alimentar 9 bilhões de pessoas sem destruir o ambiente? A agricultura orgânica está ganhando presença cada vez mais na vida das pessoas. Ela visa alinhar saúde e melhores condições de vida, com sustentabilidade. Iremos mostrar um pouco mais sobre essa prática. Na agricultura orgânica, utilizam-se métodos naturais para a correção do solo e o controle de pragas. Nela não são utilizados fertilizantes, agrotóxicos e transgênicos, garantindo a manutenção da qualidade do solo, o reaproveitamento de resíduos, o uso racional da água e respeitando as relações sociais e culturais da população. A agricultura orgânica é, desse modo, uma prática que pode contribuir para a redução dos danos causados aos ecossistemas, muitos deles já bastante afetados pelo uso intensivo de técnicas utilizadas na agricultura moderna, que contribuem para a degradação dos solos, a poluição de lençóis freáticos, córregos e rios e a extinção de espécies vegetais e animais. O Brasil é um dos grandes produtores com grande potencial para o crescimento da produção orgânica. Hoje, o país possui uma das grandes produções destinadas à agricultura orgânica em comparação a outros países do mundo. Veja a imagem a seguir. A agricultura orgânica é praticada em 120 países em 32,6 milhões de hectares. O Brasil possui a segunda maior área cultivada com orgânicos, perdendo apenas para a Austrália. Entre os principais produtos orgânicos estão frutas, como banana, abacaxi, café, mel, leite, açúcar, frango, além de verduras. Além dos produtos naturais, crescem também os produtos industrializados, feitos a partir de matérias-primas orgânicas, como chás, óleos vegetais e cereais. Os países da África subsaariana, região sul do deserto do Saara, apresentam, em geral, índices de crescimento econômicos baixos, conflitos étnicos, guerras civis e economia dependente dos setores primários da agricultura e da mineração são obstáculos aos avanços sociais nesta região. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso na reportagem. A ocupação da África no século XIX, durante a expansão imperialista europeia, provocou a substituição das culturas de subsistência nas regiões com solos mais férteis, pelas monoculturas de exportação. Esses permanecem até os dias atuais. A agricultura de subsistência, ou para o consumo próprio, caracterizam-se pelo uso de instrumentos e técnicas rudimentares e tem baixo rendimento. É praticada principalmente no interior do continente e nas áreas de savanas. A agropecuária ainda é uma das principais atividades econômicas da África subsaariana, ocupando boa parte da população, sobretudo mulheres. Na imagem, uma agricultora carrega seu bebê enquanto trabalha no Senegal, em 2015. Desde 2013, os agricultores da região central do país participam de um projeto que os ensina práticas agrícolas adaptadas às mudanças climáticas. Nas áreas mediterrâneas e nas regiões do Saara, próximos ao relevo montanhoso da cadeia do Atlas, prevalece o pastoreio nômade, com o deslocamento do gado para as montanhas durante a primavera e o verão, devido à abundância da água formada pelo derretimento da neve dos cumes mais elevados. Na região do Magreb, que designa os países de influência árabe muçulmana, situados na parte mais ocidental do planeta, e no extremo sul da África do Sul, o cultivo é feito na faixa do clima mediterrâneo. Cevada, aveia, trigo, azeitona, figo, uva, damasco, amêndoa e tamara são entre os principais cultivos existentes nas regiões mediterrâneas. Bom, voltamos agora com a JEA,
Jornal de Elite Agrária. Vamos agora com a manchete: Biotecnologia, patrimônio genético de risco. Uma nova revolução na agricultura foi marcada pela biotecnologia, técnicas de aplicação à biologia que manipulam geneticamente sementes e micro-organismos por meio de uma seleção. Vamos agora um pouco mais com a repórter para uma reportagem, falando um pouquinho mais sobre biotecnologia. Entretanto, essa modificação genética pode estar comprometendo permanente a vida das plantas, como a perda de variedade, entre outros. Mesmo assim, os produtores rurais investem diariamente na biotecnologia para conseguirem ter lavouras mais produtivas e mais resistentes, mesmo os alimentos transgênicos sendo mais sensíveis à colheita e ao armazenamento. Embora o que preocupa bastante os técnicos agrícolas e os agricultores pode ser o aparecimento de futuras pragas ainda não identificadas, que podem comprometer lavouras do mundo inteiro. São exemplos dessas pragas as cigarinhas e novas lagartas. Outra preocupação abundante dos especialistas pode ser a perda da semente original da planta, sendo devido ao alto cruzamento com os transgênicos. É um dever de todo fabricante estar informando se é um alimento transgênico ou se é um alimento mais tradicional no rótulo da embalagem, para que o consumidor possa saber qual alimento está consumindo. Agora com a reportagem: Conab não vê grandes compras de milho e soja pelo Brasil, apesar da isenção de taxa. O Brasil não pretende importar soja e milho dos Estados Unidos, apesar da isenção de tarifas para a compra de produtos de fora do Mercosul, afirmou a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. A soja vem enfrentando um preço recorde devido à sua alta procura interna. E como a safra de 2020 e 2021 foi e está sendo afetada por causa das estiagens, o Brasil acredita que não será necessário estar importando milho ou soja de outros países. Mesmo desde o começo do ano, já tem importado cerca de 528 mil toneladas de soja dos países do Mercosul e 700 mil toneladas de sacas de milho também do Mercosul, em especial dos países da Argentina e do Paraguai. Os produtores brasileiros já estão fazendo o menor manejo nas plantações, para assim tentar suprir as demandas internas dos produtos. Mesmo assim, em conversas que o nosso jornal teve com agrônomos e outras entidades, o Brasil não terá soja e milho para finalizar o ano, e sim, será necessário estar adquirindo produtos de outros países. Vamos agora a uma pequena entrevista com o técnico agrônomo Leandro Luiz Delavi. Por conta de evitar propagandas de trabalho da empresa que o mesmo trabalha, iremos apenas colocar o áudio. Então se atentem ao áudio e vamos para a reportagem. Olá, meu nome é Ana Paula e agora vou entrevistar o Leandro Delavi, ele que é técnico agrícola, sobre as perguntas do milho e da soja. Você, como trabalha na área rural, acompanhando diariamente o homem do campo, acredita que o milho e a soja brasileiro terá uma queda muito brusca se as chuvas continuarem abaixo da média? Ou acredita que nem a Conab afirmou, seja só uma questão de tempo, que ainda há como recuperar esse ano, sabe? Olá, eu acredito que vai ter uma perda muito grande na produtividade tanto de milho como de soja. Até porque as lavouras que foram implantadas já lá na frente, no começo, aí, setembro ou até final de agosto, elas já sofreram aí em função da falta de chuvas, da estiagem. Então, essa já praticamente é uma safra comprometida e a científica, a próxima também terá grandes perdas devido à falta de umidade e o produtor não tem uma garantia de quando ele vai poder efetuar a plantio. Sendo assim, tu acha que o Brasil precisará apelar pela sua última opção, ou seja, adquirir 400 sacas de soja dos Estados Unidos para suprir a demanda interna? Olha, eu acredito que sim, se não for dos Estados Unidos, mas algum outro lugar que ele consiga comprar para atender a demanda. Hoje a gente já está com uma carência no setor de grãos, preços altos e com uma possível previsão de escassez do produto.
E futuramente, muitos acreditam que as chuvas vão ser mais concentradas. Chove muito em um determinado período do tempo e a longo prazo as chuvas vão ser bem escassas. Como tu acha que vai ficar a agricultura nesse período? Tu acha que vai ter alguma reflexão mais grave ou... Eu acredito que sim, hoje todas as propriedades elas estão praticamente no limite com animais, elas demandam cada vez mais de foragens, grãos, e com a chuva mal distribuída, a planta ela não se desenvolve, ela tem que ter chuva durante todo o ciclo de desenvolvimento dela. Então, sem um clima favorável, infelizmente não tem nenhuma tecnologia hoje capaz de produzir e atender a demanda que a gente precisa aí por utilidade por hectare. E hoje, o homem do campo, tu acha que ele já está desesperado ou tu acha que ele está bem consciente ainda sobre a seca, sobre como é que vai ficar? Tu acha que já estão preocupados? Não, acho que hoje a gente já vê, por reflexo aí da estiagem, muitas lavouras, né? Lavouras hoje que já estão totalmente comprometidas em função de falta de chuvas, pragas que a gente está enfrentando. Então, eu acredito que de agora em diante começa um momento mais crítico. Custo de produção muito alto e principalmente dificuldade em conseguir aí alimento para os animais. No setor, então, alimento forageiro, né? Volumoso, principalmente. Tá bom, seria isso. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado, espero ter ajudado. Olá, tudo bem? Como todos sabemos, a Política Agrícola Comum, PAC, da União Europeia está sofrendo uma enorme pressão de agropecuaristas para eliminar esses novos acordos da política comum que implicam a redução de benefícios aos produtores da União Europeia. Passo a palavra agora para o repórter João Vitor, que está nesse momento na frente do prédio da sede da PAC com novas informações. Boa noite e até logo. Boa noite a todos, venho trazer novas notícias sobre acordos da PAC. Um dos elementos mais marcantes da agricultura da Europa é a PAC, Política Agrícola Comum, um conjunto de medidas criado em 1962 com o intuito de manter o abastecimento de produtos alimentícios e conter ou controlar o êxodo rural e, consequentemente, o crescimento das cidades, além de difundir medidas de controle dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente. Os ministros da Agricultura da União Europeia alcançaram um acordo após horas de negociação sobre a reforma da Política Agrícola Comum, PAC, que adota regras mais rígidas para atender os desafios ambientais e climáticos. O acordo apresenta um bom equilíbrio entre preocupações com a sustentabilidade, pressões ecológicas e a segurança alimentar. Essas foram as notícias liberadas para a nossa equipe. Uma boa noite. Bom dia, diretamente do estúdio do Jornal Virtual. Segunda-feira, de 26 de outubro, horário de Brasília, 8h30. Hoje iremos falar sobre agricultura orgânica andando a passos largos e suas contribuições e reduções de danos, agrotóxicos, quantidades e consequências. Passo a palavra para a repórter. Bom dia. Bom dia. A agricultura orgânica ganha cada vez mais adeptos, e não somente nos países desenvolvidos, sobretudo os europeus, mas também em vários países em desenvolvimento. Visando alinhar saúde e melhores condições de vida para a população, na agricultura orgânica utilizam-se métodos naturais para a correção do solo e o controle das pragas, sem ser utilizados fertilizantes, agrotóxicos e transgênicos. Garante assim a manutenção e qualidade do solo, o reaproveitamento de resíduos e o uso racional da água. Sendo assim, a agricultura orgânica é uma prática que pode contribuir para a redução dos danos causados aos ecossistemas. E agora, vamos de volta ao estúdio. E agora, vamos falar e conhecer um pouco mais sobre agrotóxicos? Vamos sim! No Brasil, estamos consumindo 7,3 litros de agrotóxicos por pessoa todo ano. No Paraná, os números são ainda maiores, chegando até 8,7 litros por pessoa todo ano. Diversos agrotóxicos ainda utilizados no Brasil já estão proibidos há muito tempo em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos. Pesquisas realizadas pela OMS comprovam que agrotóxicos causam problemas sérios para a população, tanto mentais quanto físicos. E agora, vamos ao estúdio conferir a previsão do tempo. Previsão do tempo para hoje, segunda-feira. Sol pela manhã, de tarde permanecendo sol com aumento de nuvens, podendo haver pancadas de chuva à noite. Tenham um bom dia e até amanhã, pessoal!
está nos nossos news. No programa de hoje você verá: safra 2020 supera o recorde de 250 milhões de toneladas, diz o IBGE. Milho sobe no B3 e prêmio nos portos sobe até 80% nos últimos 3 meses. O Brasil deve exportar 2 milhões de toneladas de soja e 5 milhões de toneladas de milho em outubro. Com o aumento da produção agrária, exportações e safra recorde, a produção agropecuária pode subir até 15%, diz CNA. E agora vamos com o nosso repórter Gabriel Ferrari. A safra agrícola de 2020 deverá totalizar 252 milhões de toneladas, uma alta de 4,4% em relação ao resultado de 2019, o equivalente a 10,5 milhões de toneladas a mais. Os dados são do Levantamento Sistemático de Produção Agrícola LSPA, de setembro, divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e confirmam o recorde na série histórica iniciada em 1975. Em relação ao levantamento de agosto, houve uma elevação de 0,1% na estimativa para a produção deste ano, o equivalente a 296,1 mil toneladas a mais. Os produtores brasileiros devem colher 65,2 milhões de hectares na safra agrícola de 2020. São de 3% em relação à área colhida em 2019, representa 2 milhões de hectares a mais em um ano. Então, ao LSPA, a alta foi de apenas 43,9 mil hectares, ou 0,1%. Muito obrigado, Gabriel. Agora vamos com o nosso repórter, Vandrei Appel. Então, o país deve exportar 2,34 milhões de toneladas de soja e 5,32 milhões de toneladas de milho em outubro. O Brasil deve exportar em outubro 2,341 milhões de toneladas de soja e 5,327 milhões de toneladas de milho, projetou a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, ANEC, em relatório. As duas projeções foram elevadas antes da semana anterior, quando a expectativa era de embarques de 1,911 milhões de toneladas de soja e 4,568 milhões de toneladas de milho. A associação também aumentou a perspectiva de exportação de farelo de 1,425 milhões projetados na semana passada para 1,490 milhões de toneladas. Para a semana de 11 a 17 de outubro, estão previstos embarques de 1,632 milhões de toneladas de milho e 434.734 toneladas de soja em grão, e então 422.236 toneladas de farelo. Caso as projeções se confirmem, as vendas externas do país de janeiro a outubro devem totalizar 81.594 milhões de toneladas de soja em grão, ou seja, um aumento de mais de 23%, ante igual ao período de 2019. 25,409 milhões de toneladas de milho, que tem uma baixa então de menos de 24%, e 14,546 milhões de toneladas de farelo, que teve um aumento de 9,37%. Muito obrigado, Vandrei. Agora retornamos com o nosso outro repórter, Gabriel, para mais uma notícia. Os preços futuros do milho ganharam força na manhã desta sexta-feira, dia 16, na Bolsa Brasileira B3. As principais cotações registravam movimentações entre 1,28% e 1,79% por volta das 11h28 horas, horário de Brasília. O vencimento novembro/2020 era cotado a 75,14, com ganho de 1,68%. O janeiro/2021 valia 75,08, com elevação de 1,61%. O março/2021 era negociado por R$ 74,00, com valorização de 1,79%. E o maio de 2021 tinha um valor de 67,5, com alta de 1,28%. O dólar também manteve sua trajetória altista ante ao real neste último dia da semana. A moeda americana subiu 0,38% e era cotada a 5,63, por volta das 11h35, horário de Brasília. De acordo com a Grifato Consultoria, o dólar firme e a valorização externa mantém o milho em alta no Brasil. O apetite externo segue grande. Não é à toa que o valor pago nos portos brasileiros pelo milho chega à casa de 1,5 bilhão, valorizando mais de 80% nos últimos 3 meses. Muito obrigado, Gabriel, novamente. Agora retornamos ao nosso repórter Vandrei Appel, diretamente do home office. Então, com safra recorde de exportações, produção agropecuária deve subir 15% em 2020, diz CNA.
Faturamento do setor deve atingir 855 bilhões em 2020. Há ainda estimativas positivas para as culturas de arroz, 42,9%, café arábica 50,8%, feijão 19,1% e trigo 58,3%, resultando tanto do aumento de produção como de preços. O valor bruto da produção no setor agropecuário deve atingir 855 bilhões em 2020, alta de 15,3% em relação a 2019, segundo a estimativa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, divulgada nesta quarta-feira, 14. As projeções levam em conta dados de produção e preços analisados até setembro de 2020. A projeção para o BBP agrícola deve chegar a 549 bilhões, ou seja, 19,7% a mais do que em 2019, enquanto a receita da pecuária deve crescer 8,1% em 2020, na comparação com o ano passado, ficando em 300,5 bilhões. A soja é uma das principais culturas que devem impulsionar a produção, com previsão de faturamento de 232 bilhões, expansão de 27,4% frente a 2019, puxada pelo incremento de 4,3% na produção e na alta de 22,2% nos preços. Os setores de suínos e ovos também devem ter incremento na receita de 17,7% e 16,2%, respectivamente. Muito obrigado, Vanderlei, pela notícia. E hoje nosso jornal chega ao fim. Tenham todos um bom dia. Tchau. Boa tarde, está começando agora o Jornal da Terra. Hoje iremos falar sobre uma nova prática na agricultura para a menor degradação do solo e a reforma agrária no Brasil e na América Latina. A agricultura orgânica está ganhando presença cada vez mais na vida das pessoas. Mostraremos um pouco mais dessa prática. A agricultura orgânica vem contribuindo para a redução de danos que afetam nossos ecossistemas e que muitas vezes são afetados pelo uso de técnicas modernas que degradam o solo, poluem a água, extinguem espécies de animais e vegetais. Hoje a agricultura orgânica está presente em vários países, contribui então para melhor condições de vida e ter uma saúde melhor. Na agricultura orgânica são utilizados métodos naturais para a correção do solo e controle das pragas. As mesmas não são utilizados agrotóxicos e transgênicos e fertilizantes. Os consumidores do mundo todo buscam cada vez mais produtos orgânicos. O Brasil corresponde a 3,77% do consumo mundial. Existe muito desafio nas produções, mas quem deixa o supermercado pelas feiras ecológicas economizam até 58%. Agora iremos falar com o repórter João sobre a reforma agrária no Brasil e na América Latina. A reforma agrária é um conjunto de ações e medidas voltadas para garantir a distribuição justa de terras, alterando o regime de uso e propriedade, a fim de garantir que a maior parte das terras agricultáveis encontre-se na mão de quantidade correspondente de trabalhadores rurais. Em resumo, a política da reforma agrária visa romper a máxima, muita terra na mão de poucos, ou seja, o objetivo é acabar ou diminuir consideravelmente a quantidade de latifúndios no meio rural. A reforma agrária no Brasil atualmente, de acordo com o IBGE, 33 milhões de hectares de terras são para o cultivo agrícola, equivalente a 36% do território nacional. Aproximadamente 141,9 milhões de hectares são latifúndios. Desses latifúndios, várias ainda são improdutivas. Em 1984, foi criado o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, que defende o direito à propriedade para o cidadão, tentar combater a desigualdade social. A MST atua por meio de comparação das terras improdutíveis. Assim é chamada pelos defensores da mesma, a invasão de propriedade particular. Para opositores do movimento, o movimento faz isso como forma de protesto.
para que o governo pague forçadamente a propriedade. Agora falaremos sobre a situação agrária na América Latina. Vamos comentar sobre a situação agrária nos países latino-americanos. Os países latino-americanos têm avançado em alguns pontos, outros estão na fase de ajuste, mas a maioria mudou com a reforma agrária implementada no século passado. Mas a propriedade de terra ainda é muito concentrada e surgiram novos desafios. Segundo os participantes da Conferência Internacional sobre a Reforma Agrária, o desenvolvimento rural em alguns países alcançaram avanços, mas em todos sem problemas, de terras antigos e novos. Na década de 60, o desafio era apenas lutar contra os latifúndios. Agora existem novos problemas e os países latino-americanos têm que se equilibrar entre as pressões de agricultores, índios, afrodescendentes, mulheres ecologistas e o próprio mercado. Essas foram as notícias de hoje. Uma boa tarde e até amanhã. Mais notícias para a agropecuária nesse domingo de tarde. Surge alternativa para a composição de rações para aves e suínos. Aqui está escrito suínos, mas vai embora. Os cereais de inverno podem começar a substituir o milho na alimentação de suínos e aves. O pesquisador da empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa, Eduardo Cairão, explica que, de certa maneira, todos os cereais podem ser utilizados na ração animal. O interessante é ressaltar que os cereais são fonte de energias e também proteínas. Não pode substituir de maneira parcial e em algum percentual o farelo de soja, afirma. A ideia do trabalho não é substituição integral, mas sim parcial, na medida que a gente consegue conciliar a necessidade de ocupação da área de inverno com possibilidade de uma alternativa parcial. Esse trabalho pode ser interessante, completa o pesquisador. Boa noite para você. A soja sofre com tempo seco em partes do centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. A meteorologia mostra que o tempo seco já afeta a região sul do país. Também se estenderá a boa parte do sudeste e centro-oeste nos próximos dias. As temperaturas também seguem caindo na parte de baixo do mapa brasileiro, chegando a máxima de 10 graus em algumas regiões do sul. Enquanto isso, o nordeste segue não só com chuvas, mas algumas localidades podem registrar temporais. Agora no sul. Nesta quinta-feira não há previsões de chuva para áreas de soja do sul do país. Destaque para as temperaturas máximas que não devem passar dos 18 graus no oeste dos estados e 14 graus no restante das áreas. Já as mínimas podem atingir os 10 graus Celsius em toda a parte leste dos estados do sul. Agora para o centro-oeste. Na quinta-feira, o tempo firme passa a predominar em praticamente toda a região centro-oeste do Brasil, onde o sol aparece entre poucas nuvens e os níveis de umidade relativa do ar começam a cair durante a tarde. Há previsão de chuva somente entre o norte de Mato Grosso, Distrito Federal, norte de Goiás, mas de forma mais rápida e pontual. O calor segue ganhando muita força. Bom dia, agora são exatamente 7 horas e está começando mais um noticiário rural. Fortes ondas de calor estão previstas para os próximos meses. O Brasil, principalmente na região sul, vem sofrendo uma grave seca que está afetando drasticamente as plantações e produção de alimento, o que vem preocupando toda a população, em especial os produtores, que estão aguardando o retorno das estabilidades para retornar às plantações. A partir de segunda-feira, dia 9, tem previsto o retorno das pancadas ao sul do Brasil, com volumes até 25 milímetros por dia. Porém, o sul só deverá registrar essas chuvas mais volumosas a partir do dia 17 de novembro, quando as precipitações se espalharem mais pelo Brasil. Produção de milho pode sofrer queda de até 50% em Santa Catarina. Boa tarde, Ellen. Boa tarde a todos. Isso mesmo, com a escassez de chuva na região sul do Brasil,
produtores de Santa Catarina ficam preocupados com suas lavouras de milho. O começo do mês de novembro começou com péssimas notícias dos produtores rurais do sul do Brasil. A média prevista no mês de novembro é inferior a 120 milímetros, o que pode trazer grandes prejuízos aos agricultores que esperavam um mês de chuvas intensas. Conforme dados da nossa equipe, cerca de 19% da produção do milho já foi perdido na região sul e cerca de 100 milhões de reais em prejuízos que foram investidos em sementes e maquinário nas plantações. Os dados continuarão aumentando e podem trazer instabilidade na produção do milho e aumentando no mercado industrial. A situação não parece melhorar, pois no próximo mês podemos ver fortes ondas de calor vindas do continente africano chegando ao Brasil. Preço da arroba do boi gordo volta a subir. O preço da arroba do boi gordo volta a subir e em algumas regiões passa de R$ 185. E um dos motivos que explicam a alta de carne bovina ao consumidor são as exportações aquecidas, principalmente para a China. Outro fator que influencia a alta da carne bovina é a pouca oferta de boi, já que houve um alto número de abate de vacas. Junto com isso, também temos as festas de fim de ano, que são um dos maiores fortes de picos de venda de carne bovina. Alguns frigoríficos já alertaram que essa alta da carne bovina pode trazer impactos profundos ao consumidor final. Há dúvida se o consumidor irá conseguir se reajustar aos preços. A expectativa é de que o comprador opte por outras proteínas mais acessíveis, como a carne de frango. Produtores de suínos ficam atentos a novas infecções encontradas na carne do animal. Foram encontradas novas bactérias presentes em alguns animais no frigorífico do Mato Grosso do Sul. Na tarde desta quinta-feira, 22 de outubro, o frigorífico Unasul relatou a descoberta de uma nova bactéria após terem notado algo de diferente na carne suína. Conforme relatos de funcionários, a carne estaria mole e escura, um aspecto diferente do comum. A carne foi levada a um laboratório e comprovaram ser uma nova bactéria. Eventualmente, certificaram todas as carnes do frigorífico, além de uma limpeza intensa no local. A bactéria ainda não foi completamente estudada. Ela não interfere no físico do animal nem causa lesões, o que complica na examinação dos animais. A bactéria só foi vista agora. Ainda não sabemos o que ela pode causar em humanos, mas já em várias granjas de suínos podemos ver o cuidado aumentando para conter a extensão da bactéria. Olá, boa tarde, 6 de novembro de 2020. O cenário preocupante nas lavouras de café, um dos principais produtos da agricultura orgânica, sofre por falta de chuvas, mas poucos perceberam. Os mercados ainda não perceberam em que circunstâncias estão as lavouras de café no Brasil, que terá prejuízo nas colheitas do próximo ano. A maioria dos produtos orgânicos produzidos no Brasil são exportados para diversos países, principalmente Estados Unidos. E por conta das perdas que estão ocorrendo, a quantidade de produtos gerado na colheita pode não ser suficiente para a demanda de exportações. Só as previsões de chuvas que são esperadas para os próximos meses poderá resolver uma parte do cenário. Caso contrário, se manterá como está e terá uma queda maior. Após a Segunda Guerra Mundial, com o processo de independência afro-asiática em ação, os países envolvidos criaram uma estratégia que hoje conhecemos como a Revolução Verde, para elevar a produção agrícola mundial. Essa estratégia consistia em iniciativas tecnológicas que apresentavam novas técnicas de cultivo, equipamentos para mecanização, fertilizantes, defensivos agrícolas e sementes selecionadas. No entanto, algumas dessas técnicas não eram geneticamente capazes de suportar condições climáticas e até pragas. Por isso, a solução encontrada foi a utilização de adubos e agrotóxicos nas terras cultivadas, o que vem causando grande desconforto nas florestas e no povo brasileiro. O Brasil era conhecido internacionalmente por sua vocação agrícola. O país desenvolveu nos últimos 60 anos tecnologia para se tornar autossuficiente na produção de alimentos,
e hoje é um dos grandes exportadores de alimentos do mundo. Com isso, o Brasil é campeão mundial do uso do agrotóxico, embora não seja campeão mundial da produção agrícola. O país ainda é o principal destino de agrotóxicos parados no exterior, algo que está sendo muito questionado por diversos órgãos da saúde, visto que os mesmos estão associados a problemas de saúde, como alteração cromossômica, câncer de diversos tipos e doenças respiratórias. Segundo Eric Kugler, das 50 substâncias mais usadas em terras brasileiras, 24 delas já foram totalmente banidas por países norte-americanos, europeus e até em perceberam. O agronegócio e sua grande possibilidade de produtividade no Brasil, sendo uma das mais competitivas do mundo. A pecuária no Brasil possui um forte conjunto de atividades que dão vida a uma cadeia de produção com relação à agropecuária, silvicultura e a extração de vegetal. Este fornece produção industrial de distribuição e comercial. Porém, com isso prejudicaria a produção agrícola, que traria prejuízos ao campo rural e os milhares de trabalhadores que possuem seus empregos e suas terras. O agronegócio possui 3 setores de economia: primário, secundário e terciário. Sua principal ideia de implantação é a construção de cadeias produtivas que seria desenvolvido pelos agentes da economia agregados pelos mecanismos como cooperativismo, parcerias, contratos e alguns meios de estratégia para agrupá-los. A seguir, o desmatamento ilegal da agricultura. Ao passar dos anos, a demanda por alimentos aumentou de uma forma brusca, o que fez que o agricultor, seja ele grande, que trabalha pelas exportações, ou seja ele pequeno, conhecido por nós como agricultor familiar, tivesse que executar o desmatamento ilegal de ambientes florestais para o cultivo de alimentos. Conforme a ABAG, apenas 30,2% de terras são ocupadas pela agropecuária. Porém, ali fica uma grande pergunta. Será que eles estão contando as terras desmatadas ilegalmente? Ou apenas é um pretexto para escondê-las? Jornal da Manhã. Bom dia a todos! Hoje vamos falar um pouco sobre a agropecuária no Brasil e no mundo todo. Passos e evolução da agricultura no mundo após a Revolução Industrial. E também vamos falar hoje sobre a engenharia genética e biotecnologia vem progredindo cada vez mais e assim proporcionando a criação a uma nova prática na agricultura. E hoje teremos aqui no jornal uma entrevistada falando sobre passos e evolução da agricultura no mundo após a Revolução Industrial. Bom dia a todos, agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje e vou apresentar para vocês um tema que todos já conhecem e que a gente tem que agradecer muito por isso ter acontecido, pois sem elas acredito que nada do que a gente tem hoje seria capaz, uma boa parte do que a gente tem hoje não seria capaz de estar acontecendo, que é a Revolução Industrial, que proporcionou muita coisa para todos nós, e as técnicas agrícolas que tiveram a evolução graças à Revolução Industrial, a qual acabou gerando um aumento na produção, sem ser preciso que o espaço de plantio fosse ampliado. E todo esse aumento que teve na produtividade foi necessário por conta do crescimento da população. E a Revolução Industrial foi a qual deu início à Revolução Agrícola, a qual teve base as indústrias. Portanto, toda esta expansão que proporcionou fases muito importantes no crescimento agrícola. No século XIX, implantaram um sistema agrícola que tinha como finalidade a produção de gêneros alimentícios e matérias-primas para abastecer os comércios europeus. E estes sistemas foram nomeados como plantation e se fundamentavam na exportação e na monocultura que eram produzidos nos latifúndios. Quando ocorreu a descolonização dos povos afroasiáticos, os países mais desenvolvidos da época resolveram achar um meio
para aumentar a produtividade na agricultura. E este meio ficou conhecido como o início da Revolução Verde, o qual tinha como objetivo e estratégia combater a fome e a miséria nos países que ainda estavam em desenvolvimento. Então, isso proporcionou, com toda essa revolução que ocorreu, proporcionou muito mais facilidade para todos e as quais vêm até os dias de hoje. Muito obrigada pela atenção e voltamos aí com o pessoal do estúdio. Vejamos agora a previsão do tempo para esta segunda-feira aqui no Brasil. No norte, irá ter sol e em poucas áreas isoladas, chuva. No sul, em algumas áreas poderá ter pancadas de chuva e em outras áreas poderá ter tempestades. Agora, vou repassar para a minha repórter que está lá no campo e irá falar sobre a engenharia genética e a biotecnologia, que vem progredindo cada vez mais e assim proporcionando a criação de uma nova prática na agricultura. Bom dia! Hoje veremos aqui no campo como a engenharia genética e a biotecnologia vem progredindo cada vez mais e assim proporcionando a criação a novas práticas na agricultura. A prática, a agricultura orgânica, recebe vários apoiantes em variados países, além dos desenvolvidos. Busca melhorar a saúde e as condições de vida dos seres humanos com a sustentabilidade. São utilizados meios naturais para a recuperação do solo. Não é utilizado nenhum tipo de fertilizante e ocorre também o reaproveitamento de resíduos e o uso racional da água. Portanto, é uma prática que poderá ajudar muito no meio ambiente, auxiliando na redução dos estragos causados nos ecossistemas, pois muitos já estão gravemente afetados pela utilização abundante de práticas usadas na agricultura, as quais auxiliam na degradação dos solos, poluição dos lençóis freáticos, rios e córregos, e também na extinção de algumas espécies, tanto vegetais quanto animais. Nos dias atuais, um dos países que possui o maior encaminhamento à produção agrícola na área orgânica é o Brasil. Os principais produtos cultivados são frutas, cafés, mel, leite, açúcar, frango e também verduras. A maior parte de toda essa produção é exportada para outros países. Há uma vasta área de hectares que é cultivada com produtos orgânicos. A Austrália possui cerca de 36,9% destas áreas. O Brasil possui 15,1%, a Argentina 12,3% e os demais países que também praticam este cultivo possuem 35,7%. E agora vocês irão para um comercial e depois voltarão com o pessoal ali do estúdio. Muito obrigada pela atenção. Um ótimo dia a todos. Da manhã. Boa noite. A importância da agropecuária brasileira, o Brasil como o maior produtor de café, laranja, bovinos e cana-de-açúcar do mundo. Boa noite. Importância da agropecuária brasileira. A produção agropecuária é um trabalho desenvolvido no espaço rural, em áreas que se encontram ocupadas pelo principal setor da economia, a agricultura, pecuária e as atividades extrativistas. Os tipos de produções citadas têm como finalidade principal atender ao mercado de alimentos e de matéria-prima. O Brasil, como produtor rural, ocupa o primeiro lugar no mundo em produção de café, laranja, bovinos e cana-de-açúcar. E também a agropecuária no Brasil representa 8% do PIB, Produto Interno Bruto, brasileiro e gera emprego para pelo menos 10% da população economicamente ativa do país. Com a Resolução Agrícola do século XX, Resolução Verde, os países ricos passaram a empregar cada vez menos mão de obra nas atividades rurais. Agricultura nos países desenvolvidos. A produção agrícola desses países é altamente mecanizada, tem baixo
percentual de mão de obra, possui alta produtividade, tem grande utilização de insumos e implementos agrícolas, pratica o proteccionismo comercial e é responsável por grande parte da produção, do comércio e do consumo mundial de alimentos. Essas políticas agrícolas têm sido discutidas fervorosamente na OMEC, Organização Mundial do Comércio, entidade com sede em Genebra, Suíça, que cuida das relações internacionais de comércio. Uma de suas principais atribuições é combater o protecionismo e incentivar o comércio mundial. A agricultura é desenvolvida no mundo, especialmente em relação aos incentivos governamentais ofertados pelos países mais desenvolvidos. 3. Como é a agricultura dos países subdesenvolvidos? São algumas das principais características da agricultura nos países com menor desenvolvimento econômico. Subsistência, plantio para sobrevivência, uso de técnicas rudimentares, enxadas, arados, agricultura itinerante, queimadas, abusivo uso do solo e esgotamento. Pecuária transhumante, países montanhosos, rebanho criado nas planícies no inverno. No verão, os rebanhos sobem as montanhas. Sistemas de plantations, monocultura de exportação, monoculturas, apenas um plantio na propriedade, latifúndios, grandes extensões de terras usadas para monoculturas, exploração da mão de obra, vínculo com agroindústrias e ainda investimentos estrangeiros. Atualmente, a agricultura no Brasil é marcada pelo processo de mecanização e expansão das atividades em direção à região norte. Agricultura no Brasil atual. A atividade do setor agrícola é uma das mais importantes da economia brasileira, pois embora componha pouco mais de 5% do PIB brasileiro, na atualidade é responsável por quase 100 bilhões em volume de exportações, em conjunto com a pecuária. Segundo dados da Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ao longo da história, o setor da agricultura no Brasil passou por diversos ciclos e transformações, indo desde a economia canavieira, pautada principalmente na produção de cana-de-açúcar durante o período colonial, até as recentes transformações e expansão do café e da soja. Na região do sul do país, a produção agrícola é caracterizada pela ocupação histórica dos grupos imigrantes europeus, pela expansão da soja voltada para exportação nos últimos decênios e pela intensiva modernização agrícola. Essa configuração é preponderante no oeste do Paraná e de Santa Catarina, além do norte do Rio Grande do Sul. A afirmação está em relatório encomendado pelo BIRD e pelo ONU. O atual modelo agrário do Brasil não combate a fome, diz ONU. A América Latina e o Brasil têm todas as condições de serem de fato os celeiros do mundo, mas precisam promover uma reforma profunda em sua estrutura agrária, para acabar com a pobreza e a fome, além de garantir que o meio ambiente será preservado. Informação foi divulgada nesta quarta-feira, 16, em um relatório encomendado pelo Banco Mundial, BIRD, e pela Organização das Nações Unidas, ONU, e que alerta que o modelo da agricultura brasileira não solucionou a crise social no país nos últimos 50 anos. Cerca de 400 cientistas e especialistas de todo o mundo fizeram parte do esforço de pesquisa e concluíram que os países latino-americanos usam apenas 25% da capacidade agrícola da região. Segundo o levantamento, submetido aos diversos governos, entre eles o Brasil, a América Latina tem o maior estoque de terras aráveis do mundo, com 576 milhões de hectares. Cada hectare corresponde a 10 mil metros quadrados. Conclusão do levantamento é que, nos últimos 50 anos, o modelo agrícola da região trouxe poucos benefícios sociais e 54 milhões de pessoas ainda passam fome. A afirmação está em relatório encomendado pelo BIRD e pelo ONU. Produção agropecuária tem alta de 13% em relação ao ano passado. Com base nos dados de outubro, é resultado dos preços agrícolas pagos ao produtor e das exportações. A maior parte dos produtos analisados apresentou aumento de preços, entre eles cacau, 9,5%, café arábica, 14,2%, feijão, 17,2%, milho, 17,6%, soja, 26,4%, trigo, 21,0%, maçã, 20,6%, carne bovina, 17,7%, carne suína, 12,8%, ovos, 8,3% e arroz, 22,3%. Porém, a soja é o produto de maior destaque em VBP, estimado em 223,2 bilhões, representando 23,3% do valor total do ano.
Bom dia! O Minuto News está no ar. Hoje com informações importantes sobre a agropecuária. Durante a pandemia do Covid-19, o setor agropecuário foi o único setor que cresceu. Mesmo não sendo um crescimento muito alto, foi significativo comparado às outras áreas. E, para a economia brasileira, isso está sendo muito positivo. Vamos agora para o extremo oeste de Santa Catarina com mais informações com o Sr. Cláudio. Como a agropecuária foi o único setor que cresceu durante a pandemia, na ótica da produção, a área teve boa solo, enquanto indústria e serviços puxaram a queda do PIB do segundo trimestre para menos 9,7%. O plantio do milho vai 66% da área esperada em relação aos outros anos. Já a soja, com pouca chuva e o clima e o solo seco, atinge 4% da semeadura, que está em linha com a dos últimos anos. Investimentos e foco na tecnologia tornaram o Brasil o maior exportador do agronegócio no mundo, devido ao aumento da produtividade no campo. E esse trunfo é fundamental para o setor ultrapassar a tempestade sem sustos. Em um momento de crise intensa como a causada pela Covid-19, isso tem se mostrado cada vez mais positivo para a economia brasileira. O Produto Interno Bruto, que seria o PIB, do país, caiu 9,7% no segundo trimestre de 2020 em relação ao primeiro, porque setores sofreram durante a pandemia, devido ao isolamento social e queda da demanda. A exceção à regra, ou ao resultado, foi a agropecuária, o único setor produtivo que apresentou crescimento durante a fase mais aguda da crise. O plantio de milho 2020 no Nordeste atingiu 66% da área esperada, informou a Emater nesta quinta-feira, com os trabalhos adiantados em relação a anos anteriores, enquanto a soja tem 4% das lavouras semeadas em meio ao clima seco. No mesmo intervalo da temporada anterior, o plantio de cereal alcançava 63% das áreas, e na média história para o período percentual é ainda menor, de 60%, conforme dados apurados pela Gerência do Planejamento da Emater, em parceria com a Secretaria de Agricultura do Estado. No caso da soja, a média de 4% de semeadura está em linha com o histórico dos últimos anos, levemente acima dos 3% registrados em 2019. No entanto, os percentuais poderiam estar maiores, caso a chuva já tivesse retornado da maneira estável para as regiões produtoras. Quanta aprendizagem! Fico muito feliz, né, que a gente aprende além do conteúdo, né, de usar as tecnologias para se comunicarmos. Então, estou muito satisfeito com todas as apresentações feitas. Então, parabéns a todos. A gente vai estar corrigindo e na sequência a gente vai estar postando as notas de todos. Se algum ficou fora, me comuniquem, que ainda a gente vai estar vendo onde que está salvo, onde que foi enviado. E para quem não fez, vai ficar sem nota, né? Então acompanhem, façam, comuniquem se eventualmente ficou fora. Então parabéns a todos, tudo de bom, continuem os estudos, até mais.